Cara, a gente quase fez um podcast aqui conversando. Se tivesse viu, ligado, já já ia rodar, né? Já ia rodar. E aí, amigos da construção, estamos aqui mais uma vez no episódio do Metro Talks. Hoje eu tenho o prazer de trazer um amigo aqui, o Rogério Garcia, que é superintendente da Constru Company. Rogério, prazer, obrigado. Aí. A gente quer conhecer um pouquinho de você, queria que você contasse a sua história profissional, para a gente abrir aí esse quadro. Trabalho na Constru Company desde 2012, a empresa foi fundada em 2012. Nossa primeira obra em 2013. Então temos aí já 13 anos de empresa. Eu fui o primeiro engenheiro da empresa, então as primeiras obras, então tenho esse orgulho, né, de ser quem começou, né, a parte de canteiro, começou as obras, né, e tenho muita história, né, muita história para contar. Então agradeço o convite, obrigado aqui por estar aqui presente, e estou aqui para responder as perguntas e o que precisar de informação. Legal essa primeira abordagem sua, porque eu até não tá aqui no script aqui, mas eu fiquei com vontade de fazer uma pergunta para você. Como você iniciou lá em 2012, né? Eu imagino assim que a empresa deve ter o seu DNA ali na cultura, né? O que você acha que é a cultura mais forte? Como que é a cultura da Constru Company? E o que você acha que tem do seu DNA dentro da empresa, assim, como contribuição? Eu vou contar um pouquinho então da minha história até. Eu entrei na Company. A Company, eu entrei no ano de 2001. A Company naquele momento já tinha lá seus 25 anos de empresa, né? 25 anos de empresa no mercado. Os donos, eles eram oriundos da Gomes de Almeida Fernandes, que hoje é Gafisa. Então vem toda essa cultura, né, muito antiga, de 40 anos atrás, né, de construção, daquela coisa de brigada, de atender prazo, atender qualidade. Então, assim, vem desde essa cultura. Então, aí, naquele momento, formou-se a Company. A Company, ela teve uma fusão com a Brascan, ali no ano de 2007, 2008, e virou Brookfield, hoje com outro nome chamado Tegra. Nós ficamos ali até o ano de 2012, quando os sócios realmente cumpriram lá os prazos contratuais e abriram a Constru Company, né? Legal. Abriram essa nova empresa. É uma empresa que, originalmente, ela é uma construtora, então nós não somos mais incorporadores e construtores, então nós somos construtores, então fazemos obra para terceiros. E aí temos clientes Stan, temos clientes a IU, temos a Fibra Express, Paladin, temos uma série de Elbor. Então temos as grandes incorporadoras de São Paulo que hoje nós prestamos serviço. Legal, muito bom. Bela história aí. É isso. E voltando, o que você acha que tem de DNA seu na cultura da Eu acho que assim, essa nossa questão muito de qualidade, prazo, de entregar para o cliente, de entregar um produto de boa qualidade, dessa satisfação. Nós vemos muito da questão do alto padrão, então era um cliente sempre diferenciado. Hoje o mercado está um pouco diferente, sim, né? Aquela questão mesmo Hoje São Paulo é uma cidade de estúdios, né? Não é mais o próprio alto padrão. Agora estamos voltando a fazer o alto padrão. Mas assim, nós nascemos muito com esse DNA de entregar um produto de alta qualidade, com arquitetos famosos, Adolfo Lindenberg, Márcio Kogan. Então, assim, sempre tivemos essa veia, né, de atender, de ter uma grife, né? Eu lembro bem quando eu entrei na empresa lá em 2001,
que a gente falava Company, Tecnisa, Cirela. Então, era uma grife que você tinha, né, no mercado, né? A Company era uma grife. E os donos trouxeram, né, todo esse nome, né, todo esse know-how de empresa. E a gente caminha, né, com esse aprendizado, que é realmente ser brigador, batalhador, entregar, lutar para quê? Para ter um produto mesmo de qualidade, de satisfação e ser reconhecido pelo mercado. Legal. Então, esse eu acho que é o nosso maior DNA, esse reconhecimento do mercado, a gente conseguir entregar. Você trouxe esse trato diferenciado lá de trás, né? Desde lá de trás. Que é algo que faz um diferencial enorme hoje, né? Isso é a cultura da empresa que sempre veio, né? Da questão dos donos, né? Que sempre cobram muito isso de nós. Sim, então, assim, é uma coisa que a gente aprendeu, né? E eu muito cedo, né? Com 20 e poucos anos, aprendi e a minha vida é moldada nisso, né? No final, você molda a sua vida, esse jeito com certeza. de ser. É isso aí. E, pessoal, hoje eu trouxe o Rogério aqui para a gente tratar um assunto bastante importante e interessante para todos aí da construção. Nós vamos falar da importância das decisões técnicas bem embasadas para reduzir os riscos e retrabalhos em obra. Então, nada melhor que o Rogério aí ter uma bagagem boa aí, trazer bastante insights e aprendizados aí para nós. E eu vou começar com uma pergunta aí. Rogério, na sua opinião, por que as decisões técnicas ainda são deixadas de lado em muitas obras? Eu acho que assim... nós temos hoje, eu vou lá atrás um pouco, né? Os grandes projetistas, eles estão hoje se aposentando. Então, a gente começa a ter muita gente nova no mercado, com menos experiência, com menos bagagem. Então, você já começa a ter projetos de menor qualidade. E, com isso, também, equipes novas, os antigos gerentões de projeto, que hoje são diretores ou migraram para outras áreas. Então, assim, a gente vem perdendo, né, os nossos antigos, né? E eu acho que assim... E depois da pandemia, então, acho que agravou muito mais isso daí. Então, perdeu-se muito a qualidade daquilo que se começa, que é o projeto. Sim. Então, assim, muita gente... Eu lembro conversando com o projetista, olha, o mercado deu uma baixa, mandei muita gente embora. Então... Nesse que você perdeu essa qualidade, tinha muito projetista que tinha lá equipes de 10, 15, 20 anos, que perdeu essa qualidade, começaram os projetos a cair. E com isso, vindo toda essa questão de uma geração que não acompanhou esse mesmo ritmo, a gente viu que realmente já começamos a ter os problemas que antigamente a gente não tinha. Então esse assim é um primeiro ponto que a gente teve de problema. E o que a gente tem visto, né, nessa parte técnica, né? É a mesma coisa em relação a... Nós somos uma construtora, então nós fazemos obra para terceiro. Então a gente percebe também que muitas dessas decisões técnicas são tomadas, e decisões importantes são tomadas também por pessoas que não têm, não vou dizer a capacidade técnica, mas a experiência mesmo, que os anos adquire. Que exige um tempo para você ter a maturidade. Natural. Né? O Rogério de 20 anos atrás é um, o Rogério de hoje é outro. Então, assim, a empresa é uma, era outra. Então, hoje você tem muita gente nova no mercado, com cargos importantes, mas que precisam de uma bagagem. E, às vezes, essas decisões acabam, às vezes, atrapalhando um pouco a gestão do negócio. Então, o mesmo, por exemplo, nós fazemos obra de terceiros. Se você pega um incorporador novo, o incorporador tem muito medo de tomar uma decisão, porque tem medo de errar a mão, tem medo de lançar um produto errado no meio do caminho. Olha, eu queria fazer um negócio, mas puta, agora eu vou ter que fazer um outro, porque o meu produto eu não consegui vender, esse meu produto talvez o cliente não aceite. Então, essa indecisão também é um outro problema que a gente sofre bastante. A indecisão do cliente daquilo que ele realmente vai vender para o mercado. Porque hoje, apartamento é apartamento. Então, você tem que ser diferenciado em alguma coisa. Sim. E principalmente as incorporadoras mais novas, que estão hoje com
muito pouco tempo de mercado, acabam também tomando algumas decisões um pouco atrasadas, ou um pouco, não vou dizer atrapalhadas, mas um pouco indecisas, né? Sim. E acaba realmente atrapalhando um pouco o andamento das obras, essa indecisão acaba atrapalhando o bom andamento das coisas, né? E para nós, construtora, nos dá um estresse, né? Em gerir essa situação. Você tem um problema de custo, porque você acaba ficando mais tempo na obra. A indecisão faz com que os teus empreiteiros também percam dinheiro, porque deixam de executar o trabalho no momento que eles foram contratados. Então, assim, hoje ser decisivo, né? Tomar decisão, ir no caminho e realmente falar, acertei, é isso, tem que ser isso, é o que faz o sucesso de uma obra. É o diferencial. É o diferencial. Né? Então, é assim, é isso. Muito bom. E, assim, com essa experiência sua, qual é o retrabalho mais comum que nasce de uma decisão técnica mal embasada? Hoje o maior problema do retrabalho, eu diria o seguinte, né? Primeiro, hoje a gente tem um problema de mão de obra. É fato, ninguém esconde. Acho que toda a mídia hoje está ciente, mesmo que no mercado não é só o nosso setor. O setor de saúde, é o setor de educação, são todos os setores. É multidisciplinar. Nós vivemos uma crise. Vivemos uma crise. Hoje, você tem a pessoa tem muito mais incentivo a ser um motoboy, a ser um iFood, a ser um Uber, do que realmente trabalhar na construção civil, trabalhar numa residência, qualquer coisa do tipo. Então, assim, a gente já começa a ter esses problemas. E aí o que acontece? Você já tem uma mão de obra que já não é tão qualificada. E por mais que você deu esse treinamento, você perde muito. Quando você, naquele momento que você até investiu numa pessoa, treinou, você perde. Então, assim, é uma coisa que eu, na minha cabeça, falo, faz parte do processo. Você tem que treinar, você tem que capacitar. Só que realmente, hoje, aquela questão, como eu te falei, 20 e poucos anos em 3 empresas que é o mesmo gestor, Sim. No final das contas, assim, você não vê mais pessoas que ficam tantos anos, até a tua própria observação, quantos anos nessa mesma empresa, sim? Porque realmente as pessoas perderam essa questão, né, de ter, né, criar uma trajetória. Uma trajetória dentro de uma empresa. Então, assim, isso mudou. Então, com isso, você já tem um ciclo, você tem, dentro do mesmo canteiro, às vezes 3, 4 mudanças. Que isso é muito prejudicial. Prejudica demais o nosso canteiro, por exemplo, quando eu tenho 3, 4 engenheiros passando por ele. Porque muitas das informações... Porque não adianta. O gerente da obra, o engenheiro que cuida da obra, ele é o que sabe, desde o começo até o fim. Tudo passa por ele. Por mais que tenha superintendente, gerente geral, não adianta. É ele que cuida. Então... Isso é um problema que hoje nós estamos tendo, essa circulação de pessoas, né? Não estamos mais tendo essa, não vou dizer fidelidade, porque isso é uma palavra... não dá. Mas eu vou dizer essa coisa de, eu pego um projeto e entrego o projeto. Isso é um problema. No meio do caminho você tem... E se isso acontece com o engenheiro? Acontece com o encarregado, acontece com o mestre. Então você se perde informações. No que se perder informações, já começam a ter o retrabalho, porque não tem um compromisso daquilo que foi feito. Não tem a continuidade, né? A continuidade. Então, assim, quem recebeu aquela parede, quem recebeu aquele serviço, já de repente já não está mais na empresa. Então, o que aconteceu com aquela instalação? Eu já não está mais. Então, isso começou a virar um retrabalho. Mesma coisa acontecendo com o empreiteiro. Hoje o empreiteiro já não é mais fiel. A gente tinha lá os empreiteiros que trabalhavam com a gente há 20, 30 anos conosco. Hoje esses empreiteiros ou pararam ou realmente migraram para outros setores. Então, assim, você já não tem os empreiteiros mais antigos. Então, hoje você acaba tendo que fazer muito mais experiência do que você fazia no passado. Sim. Então, antigamente, eu lembro muito bem na minha época de compra, tínhamos 3 empreiteiros de alvenaria. Os 3 faziam lá o X obra, cada um, era já dividido. Hoje, você já não tem mais um empreiteiro, por exemplo, de alvenaria que faz mais do que 3 ou 4 canteiros no ciclo. Caramba. Porque naquele momento deixou de ser interessante alguma coisa, ou parou, resolveu migrar para outro ramo, ou desistiu por algum motivo. Então, essa coisa da continuidade se perdeu. E quando você não tem... Você imagina, hoje eu tenho uma empresa de impermeabilização que trabalha com a gente há 30 anos. Ele chega na obra, ele sabe o que fazer. A gente não precisa treinar o funcionário, não precisa conversar com o funcionário, não precisa conversar. Ele já sabe o que fazer. Então, é automático.
Então, para nós, assim, facilita demais o nosso serviço. Então, com essas empresas, a gente tem pouco retrabalho. A questão é, quem é novo, quem está entrando no mercado, tem muita gente que se aventura, empreiteiro que se aventura também, é uma coisa que isso acontece muito, e ainda mais com essa nossa falta de mão de obra. Sim. Você acaba, às vezes, contratando alguém com menor experiência. Então, dando assim, oportunidade. dando oportunidade, porque realmente teve vários momentos. Hoje eu diria que cada vez a gente começa a entrar no eixo novamente. Mas, assim, teve alguns momentos que realmente, nesses últimos 3, 4 anos, que, assim, estava difícil de conseguir realmente empreiteiros e mão de obra, né? Então, foi um momento muito crítico que a gente viveu, né? Esse ponto que você tocou é interessante, porque nós, como fornecedores pela Metroform, a gente tem contato com N construtora, N obras, e a gente percebe mesmo essa movimentação. A gente até brinca lá interno, a gente fala da dança das cadeiras, né? E às vezes é difícil a gente entender, porque não é só salário, né? Tem uma série de situações que acontecem que às vezes você tem as modificações da alta gerência, ou mesmo dos mestres de obra, dos encarregados, né? E realmente é bem preocupante. A gente vê que perde muita informação. Às vezes o cara vem fazer uma cobrança de um assunto que a gente já resolveu lá atrás, mas a gente resolveu com o primeiro. Aí já está no terceiro da obra, aí você tem que retomar todo aquele assunto de novo, gera um estresse, porque cada um tem um modelo de trabalho, de gestão, né? Então, realmente, a gente vem percebendo que tem mesmo essa movimentação aí nas consultoras. E aquela coisa, a culpa não é minha, a culpa é do outro. Essa é uma coisa que me deixa, assim, maluco com essa situação. Mas, olha, o problema era não é minha gestão, é daquele ali. E é a empresa, o que importa é a empresa. Então, eu sinto muita falta dessa continuidade daquele que pegou o projeto na fundação e foi até a entrega das chaves. Então, assim, isso realmente para nós é super importante, a gente ter essa continuidade. E sabe um comportamento, abrindo um pouquinho o leque aqui, sabe um comportamento que eu venho percebendo que eu acho bastante complicado? Porque assim, eu já toquei obra também. E quando eu tocava a obra, que eu tinha um problema que precisava ser resolvido por um terceiro, eu tentava ajudar o cara para poder resolver aquilo e tirar aquilo da frente. Então, em vez de eu dificultar, eu falei, não, o que eu posso fazer aqui? Vamos encontrar um meio de campo aqui, eu tenho que te ajudar aqui com alguma ferramenta e tal. E o que a gente vem percebendo, não sei porque você tem uma amplitude de visão de obras, tem várias obras, mas o que eu percebo muito é que às vezes o engenheiro de campo, o cara quer que você resolva o problema para ele, mas ele também tem a parcela dele que ele precisa contribuir, mas na hora que a gente vai para a solução, aí o cara não quer usar a parcela dele, ou às vezes o cara fica emburrado ali porque deu um mal-estar, e aí o que acontece? Você não consegue concluir o trabalho porque o cara também não faz a parte dele, e aí a gente fica percebendo assim, mas a gente precisa dar agilidade, precisa resolver, mas o cara também não quer resolver a parte dele. Como que você vê isso? Como que você trata isso nas obras? Já deve acontecer com você, né? Não, isso eu sempre falo assim, né? O que é o problema, né? A pessoa mais nova, com a falta de experiência, tem dois caminhos, né? Ou é a humildade de procurar entender e aprender, ou pela falta de experiência, procurar se defender. Então, para mim tem dois tipos de profissionais. O que se defende e o que é humilde. E o que eu vejo, né? Essa questão da defesa, essa questão é para se autoafirmar. Isso é um problema e é o que eu falo muito para os meus engenheiros. Eu falo, eu tô com 46 anos, mais de 20 e poucos anos de formado, eu fiz colégio técnico, comecei com 14 anos com construção civil. Até hoje eu estou aprendendo, todo dia que eu aprendo uma coisa nova, todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova, todo dia. Por que a gente não vai ter um pouco de humildade de escutar alguém que é um pouco mais velho? Não forme sua opinião, mas pelo menos escute outro, e aí sim você forma a sua opinião. Eu acho que hoje eu vejo muitos engenheiros com uma opinião já formada, antes de ter qualquer conhecimento sobre X. Eu estou falando engenheiro, estou falando mestre, estou falando administrativo de obra, estou falando as pessoas, elas têm uma formação, elas já têm uma opinião formada. Sim. Antes de entender todo o contexto da coisa. Então, acho que esse é uma maneira que a pessoa também procura se defender da falta de conhecimento sobre um assunto específico, entendeu? Eu sempre procurei na minha vida o seguinte, escutar muitas pessoas, principalmente as pessoas mais velhas.
eu tenho na minha cabeça isso. O meu gestor, Elias Calil, com 74, aprendi muita coisa com ele. Tive um mestre, quando eu me formei lá para 2003, 2004, senhor Daniel. Senhorzinho. Aprendi muito com ele, muito com ele. Então, assim, essa questão da gente, os novos, aprenderem com quem tem mais idade, com quem já passou, e entender e ter essa humildade, eu sinto muito falta disso. Acho que esse bloqueio que se criou de não mostrar que você ter essa humildade de aprender, isso para mim virou um problema também. É uma coisa que eu corrijo muito dos meus engenheiros. Eu estou falando isso porque eu acabei de corrigir um agora na hora do almoço. Corrigir assim, a mentalidade, esse mindset, né? Virar essa chave. O comportamento, né? Exato. Por mais que eu acho que esse feedback é muito importante. Isso é importante para essa turma. É turma. bom que se a pessoa pega uma pessoa igual você, experiente, que inclusive tem, vamos dizer assim, paciência para ensinar, acho que o cara sai com uma formação absurda, porque a maioria das empresas, das consultoras grandes, às vezes ele não tem ali um mentor. E não é porque ninguém quer, porque tá todo mundo na correria e o cara às vezes passa despercebido que poderia ter dado um feedback ali e o cara... a gente sempre... eu falo... A gente às vezes fica bravo, né? Porque é chamada atenção, alguma coisa assim. Mas o cara de boa índole, ele vai deitar no travesseiro ali e ele vai falar... Puta, aquilo ali eu podia ter resolvido diferente, ele tem razão. E aí ele corrige o comportamento para a próxima, né? Exatamente. Eu acho que isso é enriquecedor, concordo. E, Rogério, você lembra de algum caso que uma decisão técnica correta evitou um baita problema numa obra aí? Você deve ter passado alguns, né? Olha, eu já tive... Eu acho que são muitas... É que o selo é muito complicado, né? Eu lembro que eu tive uma obra no Campo Belo. Foi a minha última obra como gerente de obras, né? Que eu peguei, abri o projeto, tinha uma junta de dilatação no meio da piscina. Puta, ali é uma loucura. Aí eu olhei aquilo e falei, mas isso aqui... É certeza que vai dar problema. Vai dar problema, não preciso nem dizer, né? Tiramos a junta da piscina e a junta vazou. Porque junta acontece, é dilatação, não tem jeito. Imagina se fosse uma piscina. Então, assim, volto a falar, o que a gente... Isso é conversando com a equipe da obra, conversando com o projetista, conversando... Falando, alguém errou. Não estamos aqui para ficar apontando o dedo para quem errou, mas precisamos corrigir, porque fazer uma junta de dilatação dentro de uma piscina vai dar problema. Né? A junta de 2 prédios vai dar problema. Então, assim, esse é um caso... Mas, assim, se eu vou falar... Esse eu diria que é um emblemático, né? Que eu acho que... Mas são muitas coisas ali que já aconteceram na vida profissional, né? Então, assim, é um vizinho que você tinha que ter um cuidado diferente. Puxa, eu vou dizer até um caso também, agora mais recente, né? Da Constru Company. Nós estamos fazendo uma obra lá em Gianópolis, a incorporadora é a IU, a obra chama Barô. E olha a situação, nós tínhamos ali uma ferradura e tinha uma igreja e um cortiço do lado. Uma casa caindo, né, aos pedaços. A gente precisava fazer a fundação. O que a gente fez, né? Que tomamos o cuidado? Aquilo ali ia cair. Quando a gente começasse a bater o perfil, ia cair. Fizemos lá umas estacas mega para segurar, né, a casa, né? Aquilo ali realmente era perigoso. Mas o destino é uma coisa maluca. Tomamos o cuidado, atrasamos a obra para ter segurança. O imóvel teve um problema elétrico, pegou fogo. Acabou o imóvel. Então, quer dizer, tivemos todo o cuidado da obra, né? Gastamos com mais fundação, gastamos com segurança, analisamos tudo. É óbvio, né? Um cortiço em Gianópolis, ninguém ia sair daquilo ali. Não ia ter jeito. Pegou fogo e acabou o cortiço. Então, assim, são coisas também que acontecem que a gente consegue evitar, né? Parece até sobrenatural, né? O destino já estava assim, não, vai chegar a obra aqui, os caras vão bater estaca, isso aqui vai cair, tudo beleza. Você foi lá, contornou, falou, não, agora vai ser ao fogo, né? Essa é a análise de risco que eu falo que a gente tem que fazer isso sempre. Com certeza, né? Que eu acho que, assim, é sempre esse cuidado que a gente tem que ter. A gente roda muita obra, eu já vi algumas obras numa situação muito parecida que
que você comentou e às vezes não teve esse cuidado que você relatou aqui para nós, cara, e eu já vi, assim, não deu acidente, mas já vi metade da casa cair e não tem o que fazer. Exato. E hoje nós estamos investindo muito em segurança, né? Hoje até, graças a vocês da área de segurança, né, de equipamento de proteção coletiva, ficou muito mais moderna, a quantidade de acidentes diminuiu muito. Sim. A gente tinha muito acidente, né? Muita coisa que caía, muito acidente do trabalhador. E hoje com as redes, com as proteções, com tudo, assim, hoje eu escuto muito pouca coisa. Graças a Deus a gente tem muito pouco acidente. É mais normalmente por um erro da operação do que realmente por um problema de proteção coletiva. Então, hoje eu entendo que a gente está muito bem amparado, a gente está muito bem preparado hoje para construir. Mas, sem dúvida, assim, vizinho é uma coisa crítica, né? Tem fases de obra que são também críticas. Então, são alguns cuidados. Eu chamo de análise de risco, né? Essa análise de risco tem que ser feita pelo gestor da obra, né? Sim. De não ultrapassar os limites das coisas, porque realmente te cobra um preço, né? E essa evolução que você falou da segurança, realmente, a gente vem inovando, né? E até porque as obras, principalmente aqui em São Paulo, elas começaram a ficar mais perigosas do ponto de vista, vamos dizer assim, periférico, né? As obras hoje cada vez estão mais próximas das outras edificações prontas, ou de outras obras, ou de áreas onde de tem vivência, casas. comum. Uhum. Então, se a gente não inovar também com soluções técnicas na área de segurança, você vai fazer a obra, mas você vai fazer a obra correndo um baita risco, né? Vamos falar, 10 anos atrás, dificilmente a gente investiria numa proteção de vizinho como a gente investe hoje, Não, né? de calçada. A gente não investia essa questão da calçada. Hoje, todas as nossas obras têm a proteção de calçada. Então, assim, é uma coisa que a gente se preocupa não só com o vizinho, com quem trafega pela calçada. Sim. E porque se forma muito... As edificações ficaram mais altas, então a parábola de queda acabou abrindo, né? Você pega um edifício lá, igual aqui em São Paulo, é normal você ter um edifício de 40 andares, mesmo com o recuo que já tem bastante tempo que trabalha com o mesmo recuo, o cara tá concretando o 30º pavimento, se cair uma peça de lá, o arco de abertura dele, se você não tem a proteção, complica, né? E as obras, o que aconteceram com as obras, os grandes terrenos hoje estão nas mãos de poucos. Exato. Então, assim, eu fiz grandes obras com grandes terrenos, hoje você já está indo para o centro, você está indo para bairros nobres. Então, é bem exatamente isso. O teu vizinho está muito próximo, as áreas de vivência estão muito próximo dentro da construção, né? Dentro então, você demora um tempo a conseguir trabalhar dentro da própria edificação. Então, assim, hoje o risco está muito alto e realmente investir com segurança é fundamental, né? Porque é imagem, né? Imagem é fundamental. Segurança, eu falo o seguinte, eu comento com todo mundo. Eu acho que você vai concordar comigo. Segurança, ela é que nem um iceberg. A gente só consegue enxergar a ponta dele. Para baixo dele tem todo, né, uma massa ali. E você tem que ir mitigando os riscos, porque você não sabe aonde que realmente pode incorrer em insegurança, e às vezes você pôr o risco de uma pessoa ou de todo um entorno ali da obra ser exposto ao perigo, né? Então, essa gestão de avaliação do entorno da obra, da segurança da obra é muito importante, né? E a gente vê que não é todos, mas essa cultura prevencionista vem acontecendo de um tempo para cá, das construtoras estar preocupada, porque é o que você falou mesmo. De repente, uma obra ali, se você se envolver num acidente, é ruim para a sociedade, é ruim para você com o nome da consultora, e às vezes, muitas vezes, quem está comprando ali, o cara fica desgostoso. Imagina, você vai morar onde teve um acidente. Onde teve um acidente, principalmente se for uma fatalidade, uma morte e tal, ninguém quer isso, né? Então, isso é um cuidado que antigamente o pessoal não tomava cuidado, né? Eu penso o seguinte, né? Um acidente sério, um acidente
é uma coisa que já cria um clima ruim dentro da obra. Você já acaba criando um clima de insegurança, um clima ruim. Então, já é um primeiro problema, né? Segundo, ninguém quer sair da sua casa e não voltar para casa. Você tem família, você tem filho. Então, assim, você tem que ter realmente... O que acontece na construção é que, assim, você está fazendo um produto que você tem ali uma série de situações. Então, assim, se você houve uma negligência por algum motivo de alguém trabalhando, alguma coisa que aconteceu ali, de repente a pessoa pode sofrer um acidente ou acidentar alguém. Exato. Então, assim, essa questão da análise de risco é muito importante, né? Você fazer o tempo todo e constantemente. O que eu entendo é, cada vez mais a gente avança para isso. Eu vou dar até um exemplo, agora bem recente, que é essa questão de proteção coletiva na porta do elevador. Porta do elevador sempre foi um negócio muito de caos, né? Você vai passar ali no hall, vai fazer a alvenaria, não sei o quê, fazia uma proteçãozinha de madeira, você tinha ali, o pessoal arrancava, fazia, não sei o quê, não sei o quê. Você nunca via no seu posto de elevador a proteção. Hoje as empresas de elevadores têm exigido da gente aquela proteção metálica, aquela portinha fechada, bonitinha, para quem está trabalhando dentro do posto ter a sua segurança. Sim. Achei que foi algo assim fantástico, reduziu. Hoje, por exemplo, eu já escuto muito pouco acidente em relação a quem trabalha dentro do posto de elevador, porque quem está dentro do posto é o cara que está muito suscetível a acontecer qualquer coisa, porque está lá embaixo, está lá em cima. Então, quer dizer, o que está acontecendo? Você não tem Então, é um risco muito grande. Mesmas coisas, questão de produção coletiva. A gente tinha muito problema de acidente com bandejas, né? Depois que teve a rede piso a piso, o SLQA, resolveu. Principalmente essas proteções as obras, né, ficaram mais bonitas, porque aquela coisa de madeira, aquela coisa de cair, de quebrar, e manutenção constante. Então, você olha as obras, elas estão mais modernizadas, vamos dizer. Exatamente. Até para quem olha da rua, né, aquela pessoa que é leiga, tem tela, tem o SLQA, tem a proteção coletiva de metálica. Então, assim, é uma coisa que a gente... entende que essa impressão é importante, né? E eu não sei se você percebeu, eu acho que tem uns 4 ou 5 anos, acho que uns 4 anos para cá, 2026, uns 5 anos, a gente fez uma alteração na porta do elevador, né? Porque a nossa porta tem a chavinha para você abrir pro lado de fora e pro lado de dentro tem a barra antipânico, né? E a gente, não sei se você percebeu que a gente dividiu ela. Que eu acho fundamental, né? Porque a divisão... Foi até uma solicitação de algumas empresas de elevador, porque aconteceram alguns acidentes onde a pessoa abria a porta, aí a hora que ele ia encaixar o cinto de segurança na linha de vida, ele acabava por algum descuido ali caindo. Certo. Não foi muitos, mas aconteceram e isso chamou atenção. O que a gente pode fazer? Aí a gente fez a divisão de portas justamente porque o cara abre a porta de cima, encaixa o cinto de segurança e depois ele abre de baixo e entra, entendeu? Perfeito. Então... E o nosso risco para o poço é você ter algum material e cair lá dentro com alguém que passa, chuta o material, cai ali uma pedra, cai alguma coisa. Então, assim, quando você protegeu a parte de baixo, o risco de queda já diminuiu. Então, assim, é só o trabalhador se plugar, né? Por isso, abre de cima, se pluga, entra, tranquilo. Então, realmente foi uma coisa nova... Sim. Uma coisa bem recente que tem resolvido bastante essa e a gente usou também aquele material que é tipo um plástico, né? Justamente para impedir que caíssem as coisas para dentro do poço e, ao mesmo tempo, a iluminação que está de fora passar para dentro do poço, que o poço é muito escuro, né? Sim. Eu sei que a gente deixa, em alguns casos, iluminação, tudo, mas até o cara entrar, para ele ligar a iluminação, ele precisava... tem um problema até de queda de iluminação, da iluminação, de energia, né? Então, é importante, sim, ter alguns pontos. E, Rogério, o que você acha que numa boa decisão técnica, o que ela pode proteger além da estrutura da obra? Uma boa decisão técnica protege o bolso do dono da obra, protege a segurança dos trabalhadores, protege quem comprou o produto, né? Porque também é importante você tem que entregar um produto de qualidade, né? Sem vícios. Então, assim, a decisão técnica correta é aquilo que vai te deixar o produto satisfeito, né? O cliente satisfeito. Então, acho que assim, isso é fundamental. Decisões técnicas corretas. E mais do que tudo, é o que eu sempre falo, a humildade de quem tomar essas decisões, de escutar várias pessoas antes de formar uma decisão, né?
ter várias informações para sim formar uma ideia, né? E aí sim tomar uma decisão. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né, pessoal? A ideia do Metrotalks é justamente isso, a gente discutir boas soluções, discutir pontos de vista para que você aí que está na obra poder usar isso aqui, essas soluções, né? Esses exemplos, esses insights, e que você vem trazendo coisas boas aí, Rogério, multiplicar aí na sua obra, né? A humildade que o Rogério fala é justamente de você pegar a experiência de quem já passou e aplicar, não precisar cair no mesmo erro que alguém já cometeu. Né? Isso mesmo. Se você tivesse que deixar um alerta para engenheiros e gestores hoje, qual seria, Rogério? Bom, primeiro é o seguinte, né? Estudar. Eu acho que é uma coisa que eu falo o seguinte, você não pode se limitar à tua faculdade. Hoje a internet te trouxe muito conhecimento muito fácil. Então, não vamos ter a preguiça de pegar e falar, olha, puta, eu não quero fazer uma pós-graduação, não quero fazer um mestrado, não quero... Não, nada disso. Vai pesquisar, você vai começar a ter um tema, vou fazer um serviço X, vai pesquisar a respeito dele, vai saber como é que se faz, escuta, aprende. Você vai trabalhar, você vai ter um imposto que você vai recolher, estamos agora com essa nova reforma tributária. Sim. Vai atrás de conhecimento, vai entender, não é para você virar um contador, mas para você saber quando chegar uma nota, você saber o que está acontecendo. Então, assim, hoje o maior conselho que eu falo para a minha turma é: vai estudar, vai, não fica só naquele mundo, eu me formei, eu sou engenheiro, agora... Não, todo dia é um dia novo, todo dia é conhecimento, todo dia você tem que ir atrás de novas coisas, novas ideias. Ah, mas eu não tenho tempo. Não, todo mundo... Tempo, você se dá o seu tempo. Você faz o seu tempo. Em vez de ficar aquelas 2, 3 horas na televisão, fica só uma horinha para você descansar. Pega ali, pega um livro, pega um YouTube, vai procurar aprender um pouco. Porque essa coisa de ser generalista é importante, você entender um pouco de cada coisa. Né? Então, assim, isso é o que eu falo para todo mundo. Assim, procure entender um pouquinho cada tema, que assim, você vai ser um profissional diferenciado. Então, isso eu vejo hoje até mestres meus que mesmo assim, um problema da formação mesmo de educação, que não veio com um texto, vem com vídeo. Então, eu vejo muitos deles assim... seguindo até esse conselho, pegando antes até de começar alguma coisa, vi aqui um negócio aqui interessante, vamos olhar comigo aqui. É isso, entendeu? E aí sim, buscando essas informações, você consegue se tornar um profissional melhor, né? Legal. Eu até entrei numa discussão dessa, né? Eu recebi aqui a Raquel da F. Bonanno, né? Ela é diretora técnica lá, de engenharia. E ela citou algo que eu também venho refletindo de um tempo para cá, né? Meu filho está estudando engenharia civil também, né? E ele fala muito isso comigo, né? Ele fala, pai, ó, eu vejo que tem todas as matérias lá, mas eu sinto que deveria ter coisas específicas. Vamos dizer, eu não quero ser um engenheiro calculista, mas eu quero ser um engenheiro que quer tocar obra. Temos poucas disciplinas voltadas para engenheiro de campo. É fato isso. E aí eu fico pensando assim, ó, em vez da a gente fala em especialização, MBA, quando você fala em especialização é no mínimo 12 meses, o normal 18. Um MBA, mesma coisa. Eu defendo muito que deveriam ter micro aprendizados, né? Por exemplo, olha, eu vou fazer um curso aqui de 3, 4 meses para aprender e me aprofundar num tema, que eu não preciso ir lá só uma vez por semana, eu posso ir lá 3 vezes por semana, só que em vez de eu passar um ano estudando aquilo, eu vou, a gente fala em imersão, né? A gente vai passar ali 3 meses, 4 meses estudando aquele ponto para mim ficar expert naquele ponto. E aí depois eu vou estudar um outro ponto que me interessa. Como que você vê isso? Você também concorda que você deveria ter vários aprendizados, em vez de você forçar o cara a ficar 18 meses, 24 meses fazendo um curso, de repente que não... Ele só precisa de uma informação X e aí ele está irradiado de um monte de informação que chega no final, ele nem... depois de 18 meses já mudou toda a técnica, ele teria que se especializar de novo. Como que você vê isso? Eu vou dar uma opinião muito pessoal e que aconteceu comigo mesmo, tá? E formei bem isso, né? Eu fiz colégio técnico, numa fase que o colégio técnico era
aqueles 4 anos, então não era colegial junto depois você fazia uma formação de colégio técnico, era tudo junto. Centro Paula Souza. Fiz Liceu de Artes e Ofícios. E o que aconteceu? Daquela turma, eu diria que metade foram ou para engenharia e para arquitetura e metade seguiram para outro caminho. Então, assim, o colégio técnico ele já serviu para dizer, na minha opinião, eu tinha 14 anos, eu era muito novo, um menino. Então, assim, eu vejo meu filho tem 14 anos, eu vejo que ele não sabe absolutamente nada que vai acontecer com a vida dele. Eu já tinha na minha cabeça exatamente o que eu queria fazer. Meu pai era engenheiro, meu pai tinha loja de material de construção. Eu já sabia que aquilo ali ia ser a minha vida. Então, assim, desde muito novo, eu já sabia. Eu já sabia. Então, não briguei com o destino, aceitei o destino, fiz o colégio técnico, acabou o colégio técnico, eu fui fazer engenharia. Na engenharia, eu até tive algumas outras experiências. No colégio técnico, fui trabalhar com projetos de fábrica. Então, eu era projetista quando o CAD estava começando. Então, eu aprendi o CAD R12, então aprendi no colégio técnico. Eu comecei lá com 15, 16 anos, meu primeiro estágio, fazer projeto de fábrica. Acabou o estágio, fui trabalhar, entrei na faculdade e fui trabalhar com perícia de engenharia. Então, assim, tive lá meus 2 anos de perícia ali, entendi muito sobre leis, azimuth, topografia, matrícula, retificação. Então, ali eu tive já mais um outro aprendizado. E depois entrei na Company. E, naquele momento, vi que é aquilo que eu queria fazer da vida. Né? Aquilo que seria a minha vida profissional. Então, eu queria seguir naquilo. E a faculdade, na verdade, assim, ela é vou dizer, um cheiro daquilo que vai ser a sua vida. Então, ela te dá muitos caminhos. Eu acho que você, no momento, você escolher já lá na faculdade um caminho, não sei, você precisa testar. O estágio, para mim, foi importante para isso. Para mim, testar o que eu queria fazer. Eu lembro que eu trabalhei numa consultoria de imóveis, nem me lembro o nome, trabalhei uma semana, não aguentava trabalhar de terno e gravata, porque eu tinha que ir todo dia de terno e gravata. Eu, com 18 anos, tinha que andar de terno e gravata. Eu falei, não, eu não quero isso da minha vida de jeito nenhum. Então, assim, eu acho que você tem que... O estágio, ele é muito bom para você entender o que você quer, para que caminho que você quer. E a faculdade, ela te dá um norte, ela te ensina tudo. Eu, por exemplo, eu lembro, a minha tese lá da faculdade foi sobre estradas, um ramo que eu nunca... Mas achei um tema interessante. Acho que eu nunca vou fazer uma estrada na minha vida. Já fiz muito asfalto, mas nunca fiz uma estrada. Mas eu acho que assim, a faculdade, que nem a medicina, que nem o direito ou tantas outras, ela te dá uma chance de você entender um pouco de tudo para depois você tomar suas decisões. Quando eu terminei a civil, eu lembro que eu estava formado, fazia uns 6 meses, foi um fiscal do Ministério do Trabalho numa obra minha e falou assim, isso aqui está errado. Assim, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, isso aqui é isso, a norma NR, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, mas eu nunca aprendi isso na faculdade sobre... Fui fazer o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. Por quê? Porque eu precisava justificar, precisava entender o que eu estava fazendo de errado. Eu não sabia. Então, a faculdade, não é que ela falhou nisso, porque existia realmente um curso específico para aquilo. Então, fui atrás de conhecimento. E aí, depois fui fazer administração de empresa. Porque nada a ver com o curso de engenharia, mas no final, o gerente de obra, ele é um administrador de empresa. A obra é uma grande empresa. É uma grande empresa. Você faz gestão de pessoas, você faz contabilidade, você faz marketing, você faz gestão de projetos, você faz uma série de coisas que eu olhava o curso de administração e falei, mas eu sempre fiz isso, eu não fiz engenharia, eu fiz administração. Eu sou administrador. E eu não tive na faculdade o curso de administração. Eu fui atrás de conhecimento. Então, assim, eu acho que a faculdade é o pontapé inicial para você saber o seguinte, é o que você quer fazer da sua vida? Se é o que você quer fazer da sua vida, você fez um estágio. Esse estágio é o que você quer fazer da sua vida? É o que você gosta de fazer, aquilo que você tem prazer? Porque eu sempre diferencio, né? Sim. Uma coisa é dinheiro, salário. Outra coisa é você ter a satisfação de acordar todos os dias e fazer. Né? Propósito. Assim, se você tem esse propósito, se gostou, é aquilo que você quer, aquilo que você vai fazer, então vai se especializar naquilo e buscar outros conhecimentos. Então, eu acho que a faculdade, eu escuto muita coisa, né? Puta, o curso de Engenharia Civil vai ser voltado mais para cá, o curso de
contabilidade vai ser mais para lá. Eu acho que assim, hoje você ter essa cultura generalista que ainda a faculdade tem de mostrar muita coisa, é uma coisa para você entender para onde que você quer ir. E aí você tomar uma decisão certa. Porque senão você vai se transformar num profissional infeliz. Então, eu acho que vamos ver tudo, depois você decide. Quando você testou, teve o tempo, fez os estágios, descobriu o que você quer, aí você vai atrás. Legal. É isso aí. Mas quando você fala em pós-graduação, pós-graduação, você acha que também deveria ser esse curso extenso? Ou você acha que hoje, até porque está mudando muito, as coisas mudam muito, né? No Brasil ainda a gente está gatinhando ainda com construção, né? Mas quando você vai para fora, você percebe que tem muitas técnicas que não dá para o cara aprofundar nenhuma delas, porque ou às vezes é complementar, ou às vezes é algo que dá para usar numa região, mas já não dá para usar em outra, né? Então, como que você vê isso? Eu falo assim, né? Tem até uma situação agora engraçada você falando. Quando eu estava em Brookfield, tinha uma situação bem engraçada que nós tivemos, porque vieram os canadenses junto com os ingleses. A gente visitou obra em São Paulo e visitou obra em Cuiabá. Por que Cuiabá tinha um ritmo de produção diferente de São Paulo? Então, vamos lá ver. Você precisa entender lá o que está acontecendo. Sim. Vamos lá. Você ia para um meio-dia, um sol de 44, 45 graus. Como que você vai exigir uma produção de um funcionário igual de São Paulo, que o cara trabalha com uma outra qualidade, com uma outra temperatura, com outra qualidade, sim, com outra tecnologia, enquanto a gente estava muito bem evoluído para o escoramento, ainda tinha muita coisa ainda madeira, ainda era cabo de aço, quer dizer, o cremalheira que aqui já era muito bem desenvolvido, lá era cabo de tela fachadeira, que naquele momento ainda estava começando, no 2009, 2010, 2011, aquilo ali era uma coisa nova. Sim. E uma coisa que em São Paulo era uma coisa já muito mais tempo, antiga. Né? Então, assim, eu entendo que essa questão de você evoluir é muito importante, né? De buscar novos conhecimentos. Né? Legal. Nós falamos um pouco você comentou um pouco aqui do estagiário, que pode, né, da formação do estagiário junto com uma pessoa mais experiente, competente, que isso ajuda a ter uma formação de um profissional melhor, né? Sim. A gente falamos um pouco aqui da parte disciplinar, né, de você estudar numa instituição. E aí, pegando isso, me recorreu aqui uma pergunta, né? Por que decisões técnicas importantes ainda são deixadas para depois em muitas obras? Você acha que essa condição pode ser a formação de um profissional que às vezes não teve eu vou até falar sorte que nós tivemos de pegar bastante profissionais já mais experientes, ou a qualidade do ensino está diminuindo? Ou não? Ou você acha que vai de profissional para profissional? O que você acha? Eu acho que cada vez as pessoas têm mais medo de tomar decisões. E cada vez você delegar essa decisão para alguém ou não tomar a decisão é mais fácil. Eu acho que assim, as pessoas mudaram muito nessa questão de... Hoje o mundo corporativo ele é um pouco diferente, né? Nem sempre você tomar a decisão é bom. Sim. Então eu acho que assim, isso é uma coisa que me incomoda. Eu sempre falo para os meus meninos, né? Eu prefiro que você tome uma decisão errada, mas que tome uma decisão. Porque ficar em cima do muro, você não vai nem para cá nem para lá. Então, assim, uma não decisão vai trazer o mesmo problema de uma decisão errada. Agora, você pode também tomar uma decisão certa. Então, assim, o que eu falo sempre? Procure conhecimento, procure escutar, procure entender. Não tenha vergonha. Não tenha medo de perguntar. Ninguém nasce pronto, né? Então, assim, fala ali do teu lado, do mestre que está do teu lado, do teu gestor que está do seu lado, do teu pai que está do seu lado. Tome uma decisão baseada com uma experiência de alguém, né, que está lá vivenciando um problema, que tem mais, de repente, experiência que você. Eu acho que, assim, hoje o que falta realmente nas pessoas é o medo de tomar a decisão. Isso é um problema. As pessoas, realmente, eu vejo, têm medo de tomar a decisão, têm medo de errar. Eu só aprendi na minha vida porque eu errei muito.
erro todos os dias. Mas aí é uma balança, né? Você tem as coisas que você erra e as coisas que você acerta. Sim. Hoje eu acerto muito mais do que erro, mas já errei muito mais. Então, assim, e só aprendi porque eu errei. Sim. E ninguém... E o que tem que entender é o seguinte, você não tem que ter medo de errar. Você tem que ter medo de não ter errado. Eu acho que o erro ajuda a gente... O curso de engenharia normal, a gente já aprende por si só lógica, né? A lógica está a todo momento ali, é uma coisa que você faz parte do curso, né? O erro, que eu chamo de erro original, que é aquele erro que na intenção de acertar você acabou tomando uma decisão errada, ela te dá muita estrutura mental para você tomar novas decisões baseadas numa lógica, né? Então, quem tem medo de errar, e o errar não é, vou tomar a decisão que eu achar que e tudo bem. Não. Você mesmo falou, eu concordo em gênero, número e grau com você, que assim, olha, estou para tomar uma decisão. O Rogério é um cara experiente. Pô, ô Rogério, tô com esse problema, o que você acha? O que você faria? O Rogério dá opinião, né? O outro pessoa ali que você pode confiar dá outra opinião, e depois de 2 ou 3 pessoas e mais um pouco de bagagem que você carrega, você está apto a tomar uma decisão, que pode ser extremamente benéfica, como em algum momento pode dar errado. Mas isso, de alguma forma, eu falo que são erros originais. Não deu certo? Isso aqui vai servir para um futuro, para me relacionar com outras situações, e aí, com lógica, eu vou acertar mais do que errar, que é o que você acabou de falar, né? Mas que tome a decisão. Exatamente. Não fique em cima do muro, porque isso prejudica. E você tem, assim, alguma opinião formada de onde que, de repente, está fazendo com que essas gerações não tomem decisão? Onde você acha que o problema está na faculdade, ou é comportamental, ou é o excesso de proteção dos pais? O que você acha? Você tem alguma opinião formada sobre isso? Tenho. E eu vou dizer bem um clássico que eu li esses dias a respeito. Quando eu jogava videogame, lá nos anos 80, nos anos 90, você jogava um joguinho que você ia lá, você não podia morrer o personagem. Sim. Se morresse, você ia lá e voltava. Aí você tinha que ir lá de novo. Aí você morria. Aí você voltava de novo. Uma hora você parava de morrer naquele lugar e aí você continuava. Aí você morria, você voltava. Então, assim, o jogo, você treinava o teu cérebro de um jeito porque você ia e voltava. Você não tinha você tinha que acertar. Por quê? Senão você não ia passar, porque né? senão você ia passar. Hoje você pega o videogame, você vai até aqui. Agora tem o tal do save. Sim. Então, quer dizer, qual que é o desafio? Não, ele continua. Mas aqui você parou, não vai começar, vai aprender tudo de não, você está aqui, você parou aqui, você continua daqui para frente. E o passado? Não, eu não vou voltar, não vou aprender, não vou tentar de novo. Não, eu parei ali, naquele momento, e vou continuar. Então, o que eu acho que aconteceu é que eu li esse artigo, achei muito interessante. Legal. Por quê? Porque a gente não voltou a treinar. A gente não treina. Essa geração é uma geração que talvez tenha menos frustração. Não aprendeu. Então, qualquer coisa que tem que voltar, ela fica frustrada, fica chateada, não tem essa vontade. Eu lembro que eu ficava lá um dia inteiro para passar numa fase do Mario Bros. Era um negócio absurdo, mas ia, comprava revista para tentar ver como é que fazia o negócio. Hoje não, você para ali e continua. Você o meu não era, desligou o videogame, você tem que começar do zero de novo. É verdade. Então, eu acho que assim, o grande problema é que hoje o mundo está muito fácil. As coisas estão muito fáceis. Tudo é muito fácil, tudo vem muito na mão. E para mim, eu sou de uma geração que tudo é muito difícil. Então, tudo era muito brigado, se dava muito valor às coisas, né? Eu acho que isso é uma coisa que essa geração mais nova perdeu um pouco. Essa questão de dar valor tá certo, às coisas. Concordo com você. Muito bom. E aí, baseado nisso aí, qual a decisão técnica mal tomada que mais gera retrabalho hoje em obra? Tem alguma especificidade aí que você lembre? Eu diria assim, a maior preocupação que eu tenho é duas, né? Uma é, primeiro,
toda vez que você apresenta alguma coisa, o cliente entender, então você preparar bem com o cliente entender que uma decisão, alguma coisa que você perceba que pode dar um problema, que você apresente, que essa pessoa procure pelo menos te escutar. Sim. Isso é um problema que eu tenho sofrido, principalmente a gente que faz obra de terceiros, né? É sempre a gente toma alguns cuidados, mas sempre procura o quê? Entregar um produto com qualidade e não ter problema. Sim. E às vezes eu sinto que essa indecisão acaba atrapalhando, né? E eu acho que assim, esse eu diria que é o principal ponto, né? Essas indecisões, eu vou dizer assim. Hoje um outro ponto que tem machucado bastante é a questão da mudança do produto. Então eu estou com uma obra X, agora tem uma loja ali, só que a loja ali agora eu quero que seja um restaurante. Então eu preciso agora mudar. Eu tô já ligando a obra, eu tô já comprando equipamento. Não, mas putz, agora eu preciso de qualquer jeito transformar aquela loja lá embaixo num restaurante. Então eu preciso aumentar a carga. Vai lá na Enel, reaprova o projeto. Putz, mas hoje a Enel pede 210 dias. Como que eu vou reaprovar um projeto? E o risco que eu vou ter? Não, mas não tem jeito, eu tenho que vender, eu tenho que fazer. Então, você já com essa indecisão, você acaba... Então, são essas coisas realmente que preocupam muito essa questão da indecisão, entendeu? Isso é um problema para nós aqui ainda. Que a gente vivencia muito. Legal. E, na sua opinião, o que é mais caro? Decidir errado ou decidir tarde demais? Decidir tarde demais. Né? Decidir errado, se você tem tempo, você corrige. Decidir tarde demais, você jogou para frente, jogou ali, você já não vai ter mais tempo. Aí vai sair caro. Você tem um exemplo aí de algo que você viveu que até te deu aprendizado, né? Ou seja, de você ou de um liderado seu, que o tempo foi o vilão para... Eu diria até essa questão mesmo que eu até citei, de você de repente deixar de ligar uma obra porque você não cumpre os prazos, porque em algum momento você resolveu ter que fazer alguma reaprovação de produto. Putz. Então é uma coisa que eu já vivenciei, né, de ter esse problema, de no meio do caminho, porque hoje não é fácil você aprovar os projetos, né? Sim. Então assim, você de repente no meio do caminho você voltar, se arrepender ou ter que mudar por alguma coisa, é aquilo que fada para dar um fracasso. E todo mundo sabe que vai fracassar, mas tem que ser desse jeito. Então, paga-se o preço. Legal. Eu sei que algumas perguntas podem ser prolixa, né, pelo que a gente está conversando, mas o tema é um tema legal, né? O que você acha que muda numa obra quando a decisão técnica é respeitada desde o início? Bom, o sucesso. Se existe uma sinergia entre todos, primeiro assim, é difícil, mas é muito bom. E quando você segue um caminho que é um caminho em comum, né, em bem comum em acontecer, todo mundo está engajado com aquilo, então assim, eu entendo que quando essa decisão é tomada e todos acataram, todos entenderam e todos seguiram o mesmo rumo, a questão de sucesso é só consequência. Então, eu acho que assim, quando você tem as pessoas, essa sinergia, né, todos, estou falando projetista, o engenheiro, o dono da obra, o construtor, todos, tem essa sinergia, as decisões são bem tomadas, assim, o sucesso da obra realmente é maior. Legal. Rogério, você é um cara, a gente conversando com você, a gente percebe que você é um cara organizado, ponderado, né? Você tem uma boa formação. Eu queria entender um pouquinho, pegando essa ponta, como que é o seu ritual junto com os seus engenheiros? Quando você vai iniciar um projeto, aliás, você já fez o projeto, tal, vamos iniciar a obra, eu acredito que você tem o seu estágio de planejamento ali, né? E você tem processos já definidos antes da etapa de início da obra? Você acompanha isso através de como é que fala? De indicadores?
Como que você consegue... É claro que a obra a gente sabe que em algum ponto pode sair fora, até por... A gente já discutiu N situações aqui, mas como é que é esse passo a passo lá na Constru Company? Você tem a parte de planejamento, quem que senta na mesa para planejar junto com você antes de iniciar a obra? O processo, você tem uma receitinha de bolo, vamos dizer assim, para seguir essa obra, e você deve ter aquelas fases também que você sabe que você tem uma maior preocupação, que você põe mais foco ali, porque você sabe que é onde que mais pega para um atraso de projeto, de cronograma. Você tem esse ritual? Então, bom, na verdade, assim, eu diria que uns 80, 90% da minha equipe, eles começaram como estagiário e hoje são gerentes. Então, lá atrás, já entenderam como funciona o processo dentro da empresa. Então, isso assim, a primeira vantagem que eu tenho dentro da minha empresa é que assim, eu formo muita gente em casa. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho fundamental para o sucesso. É formar as pessoas. O nosso ritual é o seguinte, o departamento de planejamento e custos monta o cronograma, monta o orçamento, é assinado um contrato, isso chega na mão do engenheiro. O engenheiro hoje, eu tenho contratado empresas de planejamento para ajudar o engenheiro na questão do planejamento. Sim. Eu não deixo mais só na mão dele. Eu aprendi planejamento sozinho, nunca tive alguém. Mas hoje a gente tem realmente, até porque os próprios clientes exigem um project, exigem uma curva de balanço, exige uma série de documentos que faz parte ali do trâmite até contratual. Então, uma das coisas que eu faço é o seguinte, eu planejo inicialmente a obra. Eu faço sempre o planejamento da obra. E aí, quando chegou o engenheiro para fazer a parte dele junto com essa empresa, eu falo, agora você vai fazer. Eu não quero que você copie o meu. Agora você vai fazer, você vai entender. É a mesma coisa que eu faço hoje do reorçamento. Qual que é a importância do reorçamento? Porque você vai abrir todos os projetos, você vai entender a sua obra. Você vai abrir todos os projetos, você vai orçar. Você já vai fazer o exercício já de saber de tudo que está acontecendo lá dentro. Não chegar no final, descobrir que tem um jardim, não, você vai desde o começo que você vai reorçar e desde o momento que você vai planejar. Para você enxergar essa atividade. E vai ter uma empresa que vai te auxiliar, porque eu já fiz, mas eu quero saber a tua opinião. E você vai exatamente explicar para essa empresa, porque o que ela vai fazer é só colocar no papel aquilo que você entende. E só vai te dar um feedback, se isso dá ou não, se isso encaixa. Sim. Então aí a gente forma realmente essa curva física da obra, né? Legal. Que aí você tem isso realmente. É óbvio, né? Às vezes eu sempre dou meu espetáculo, né? Porque quando fecha, tem uma coisa aqui, tem uma coisa ali, tem uma coisa que você enxerga, porque é realmente esses anos, né? de experiência. Então, mas eu faço bem isso para mim é super importante, esse exercício do engenheiro entender a obra dele. Isso é o momento que ele estuda a obra. Isso tem que acontecer no começo, quando você está na fundação, porque é nesse momento que, primeiro, você tem umas atividades menores, né? Você tem praticamente ou duas atividades acontecendo. Então, você tem um tempo para fazer isso. Pra olhar melhor. Esse é o exercício que eu cobro muito dos engenheiros, né? Certo. Então, assim, e os dois momentos que eu entendo, é óbvio, né? Uma obra você não pode se descuidar em nenhum momento. Mas os dois momentos críticos realmente são o momento da fundação, é um momento bem crítico, é um momento que eu procuro dar muita atenção, e o momento daquele, eu diria, os 6 últimos meses de obra, que é um momento que o pessoal começa a ficar mais cansado. Que aí começa, às vezes, bater um desânimo, porque é um retrabalho, é um negócio aqui, é uma coisa que não deu certo. Então, você tem que dar aquele agito, você tem que pegar na mão e dar aquela energia na turma para ter força para acabar. É mais ou menos igual uma grande viagem, né? Você pega uma viagem, sei lá, 800 quilômetros, os últimos 50 quilômetros é onde você tem que ter mais atenção, porque é onde você vai começar às vezes, a coxambrar ali, porque você já está cansado da viagem inteira e é o momento onde você está no risco de acidente ou de se envolver em algum problema. Ou você está muito confiante, que é o começo, ou você está muito cansado, que é o fim. Então, assim, esses são os dois momentos para mim que são críticos mesmo, que você tem que pegar na mão do pessoal e para não dar errado. Legal. Eu vou fazer uma pergunta curta aqui. Claro que é uma pergunta provocativa, né? Decisão técnica, você acha que é uma proteção ou é um excesso de zelo? Decisão técnica, uma proteção ou excesso de zelo?
Eu acho que assim, é excesso de zelo. Então você tem que tomar realmente cuidado porque você mexe com o bolso de muita gente. Sim, Então com certeza. mexe um atraso de uma obra, a pessoa comprou um apartamento, fez ali uma vida, vai casar, né? Uma decisão sua pode influenciar essa pessoa. Uma decisão de você não colocar uma proteção coletiva, você pode ter um acidente. Sim. Então, assim, você tem que se resguardar, pensar, analisar para tomar uma decisão técnica correta. Então, eu acho que é um resguardo para tudo, né? Para todo o projeto, né? Para todos os stakeholders, para todos os envolvidos ali Então, desde o vizinho, desde o trabalhador, desde o cliente que comprou, desde o incorporador, desde o dono da construtora. Então, assim, é importante preservar todos, entendeu? Essa, para mim, essa importância dessa decisão técnica está bem preservada, bem resguardada. Então, temos que tomar cuidado, né? Legal, Rogério, muito bom. Rogério, se você tivesse que dar como é que fala? Um conselho para o Renan aí que está iniciando os estudos e para um jovem que está aí já com um estagiário numa consultora e já está vislumbrando um futuro, até para esse jovem amanhã que pode estar trabalhando lá na Construcomp, o que você daria de sugestão para ele, para que ele se tornasse um bom profissional e que ele fosse o diferencial de mercado? Porque a gente sabe que comportamento conta bastante, mas na sua opinião, se você tivesse que dar esse conselho para esse jovem hoje, o que você faria? O que você falaria? Agarre todas as oportunidades. Então, assim, vivencie bem cada momento. Então, cada momento que você está ali dentro da obra, você está aprendendo alguma coisa. Aproveite situações de projetista dentro, empresas de consultoria dentro do canteiro. Aproveite, sugue o mais informações possível para você melhorar a sua formação. Copie, porque copiar faz parte do que os seus gestores têm de qualidade, óbvio, a gente às vezes acaba copiando os defeitos, mas procure copiar as qualidades dos gestores, procure entender quais são as qualidades dele e procure pegar das pessoas que estão próximas de você essas qualidades para você trazer para você como profissional, como pessoa. Boa. E assim, não reclame. Eu acho que assim, esse é o maior problema das pessoas. Elas reclamam demais. Você tem que fazer. Se te deram uma missão, cumpra a sua missão. Então, acho que assim... Ser um pouco mais resiliente também, né? Eu diria até que resiliência é uma das maiores características que eu procuro nos meus profissionais. Por quê? A parte técnica, eu procuro resolver. Tendo vontade... procuro resolver. Mas resiliência é uma coisa que a pessoa nasce ou não. Desistir das coisas é uma coisa que a pessoa tem ou não. E hoje eu vejo que as pessoas desistem muito fácil. Eu tenho um problema e não consigo encarar o problema de frente. Então, assim, eu acho que esse é um problema que está acontecendo na sociedade, né? Sim. Você desistir das coisas muito fácil, porque você tem uma dificuldade. Dá muito trabalho resolver um problema. Então, eu acho que, assim, eu sinto muito... e eu procuro... e eu moldo meus engenheiros a serem muito resilientes. E essa parte técnica vem na consequência, a gente procura, mas é uma característica para mim super importante de lutar. O meu chefe sempre fala isso daqui, engenheiro é aquele jogador de futebol volante. Engenheiro de obra é aquele cara que vai sujar a camisa, vai sujar o calção, vai pisar no barro, vai dar porrada, vai tomar porrada, mas é aquele cara, eu diria que não é o camisa 10, mas é o cara que começa tudo por ele. É ele que vai parar o adversário e é ele que vai jogar a bola para os outros. Sim. Então, ele é o cara que, assim, ele é o cara que comanda o meio de campo. Legal. E é o cara lutador, é o cara de garra. Engenheiro, para mim, a parte técnica, ela acaba num determinado momento e vira realmente lutador. O final de obra é luta, é resiliência, é briga, é energia. É não ter preguiça. Não ter preguiça, exatamente. Parabéns, é isso mesmo. E estamos chegando no final. Eu queria falar um pouco de segurança, de proteção.
Fala para nós, Rogério, teve algum projeto que a Metroform te ajudou em obra que você se sentiu assim, você falou, poxa, isso aqui foi um diferencial mesmo. Teve alguma coisa que você se lembra que a gente ajudou vocês a construir uma parte segura ali, que você achava que aquilo era um desafio e no final você falou, olha, fomos competentes para poder fazer isso? Olha, eu briguei muito com a Metroform numa coisa que vocês colocaram naquele ano de 2008, 2009, que era aquelas proteções coletivas metálicas com score. Porque eu tinha inventado aqueles ganchos na estrutura, junto com os pirulitos que a gente chamava. Sim. A gente colocava o cabo de aço. Porque eu sempre falava, aquilo para mim, eu ensaiei, dava resistência, levei no Ministério do Trabalho, todo mundo gostou. Eu inventei, fui atrás de tela, aquele puta trabalho que eu tinha, não sei o que. Não, mas a Metroform, meu concorrente aqui do lado colocando essas telas aí, qualquer um vai lá, puxa aquele negócio e cai. O meu não, o meu Tá fixo, tá né? fixo, puta, eu coloquei a travinha, eu fiz não sei o que. Eu pegava, olhava das minhas obras e olhava do concorrente. As minhas estavam sempre caindo, a do concorrente estava sempre bonitinha. Eu falei, eu tô errando. Alguma coisa eu tô errando. E aí, de um tempo pra cá, a gente começou, minha primeira obra, eu até tinha dito no comecinho aqui no nosso bate-papo. Sim. Minha primeira obra que eu coloquei as proteções coletivas lá, foi a minha última obra como engenheiro na Company. Começou ali a adotar dentro das sacadas lá, uma sacada de pé direito duplo, começou a usar as proteções metálicas. E elas iam do começo ao fim ali, né? E mesmo quando precisava repor, era muito fácil de repor, né? Não precisava pegar cabo de aço lá embaixo, precisava pegar a tela ali embaixo, pegar e trocar e não sei o quê. Não, era só realmente fazer uma manutenção. Então, ali eu entendi que eu estava errando. Então eu falei, não, agora vamos mudar isso daí. E a partir dali a gente começou em todas as obras a usar, né, as proteções coletivas, né? Então foi olhando meus concorrentes que eu entendi onde que eu estava errando. A rapidez da montagem, né? E assim, você muda a opinião, né? Por mais que eu tinha ensaiado, por mais que todo mundo tinha gostado de tudo que eu tinha feito, não funcionava, né? Não se perdia porque você tinha movimentação mesmo de obra. Então sempre tinha alguém que mexia em alguma coisa e tudo aquilo que você testava, tudo aquilo que você fazia, tudo era perdido. Então, assim, essa movimentação, o retrabalho de recolocar é muito mais fácil. Legal. Né? A proteção coletiva com tela. Se eu te perguntar, o que você acha que é a maior fortaleza da Metroform? Você olhando como engenheiro, como gestor, o que te vem como a maior fortaleza você pensando agora? Assim? É que assim, tudo que tem a ver com segurança, eu vou te falar o seguinte, você pega... São duas coisas que eu entendo que o engenheiro tem que entender e demora para entender, até que aconteça. Eu tento explicar, mas assim, parece que precisa acontecer para entender. Segurança, eu entendo que tem basicamente dois tripés. Ou você não tomou a decisão certa, e aí você vai ter um problema judicial, um problema para você, um problema que pode atrapalhar a sua carreira. Sim. E acabar com todos os 5, 10 anos que você estudou, que você se preparou e jogou tudo fora por causa de uma decisão errada. Ou alguém não voltou para casa, alguém ficou sem um pai. Sim. Então, assim, esses dois, né, esses dois caminhos, né, essas duas decisões, eu acho que todos não precisavam sofrer para passar por isso. Claro. Então, assim, não precisa acontecer para entender. Então... Eu entendo que hoje segurança do trabalho ele é importante para exatamente isso, né? Você deixar que a pessoa que está lá trabalhando suada, né, que vá para casa, Sim. né? E que você que estudou tanto numa vida, que se preparou tanto, não jogue tudo fora aí por uma coisa, por uma decisão às vezes mal tomada. É óbvio, né? Nem tudo depende. São vários fatores, né? O imponderável às vezes, né? Mas assim, tudo eu falo que é estatística, né? Se você está passando na porta da tua obra lá e vê que tem uma proteção caída, depois vê que tem uma segunda ou terceira, alguma coisa está errada. Sim. Então assim, você precisa enxergar os problemas. Então você tem que pontuar os problemas. Olha, o técnico, vamos conversar. Eu passei aqui, vi uma coisa errada, vamos entender onde que nós estamos errando. Então eu acho que assim... Isso é importante na segurança, quanto à qualidade da obra, qualquer outra coisa. A gente tentar entender, andar na obra, ver o que está acontecendo para tomar uma decisão correta.
Eu acho que segurança são decisões corretas. Não deixar de comprar um equipamento atrasado. Não deixar de montar, porque, olha, eu tô com pressa por causa de X, vamos montar rápido ou montar errado porque aconteceu não sei o quê. Então, assim, a decisão tem que ser correta. Então, assim, você diminui a tua estatística. E essa estatística é o pai que tem que voltar para casa. Claro. E tem que ser para você que tem que ter o teu... Você estudou, você tem um CREA. Você tem que entender que isso é o teu cartão, sim. né? É a sua visita. Você se preparou para isso. Você como profissional, a sua responsabilidade. Então, sua, você tem que dar valor né? a essas duas coisas. Legal. E, Rogério, para descontrair aqui, você tem algum caso aí, assim, que se tornou divertido aí? Alguma coisa que aconteceu em obra que depois virou até meio que piada? Aí você lembra de alguma coisa? Você falou assim, puta, rapaz, eu nunca imaginei que eu ia passar um negócio desse aqui. Alguma coisa engraçada? A gente tem muita coisa ali que passa... A gente tem muita história, né? Mas, assim, eu acho que a história mais... É um trágico cômico, porque nós, engenheiros, a gente passa por muita coisa, né? Sim. E eu estava fazendo um empreendimento em Guarulhos. Eu tinha um mercado extra na época, né? E o empreendimento eram 5 torres, um empreendimento muito bacana. A primeira obra da Constru Company. E de grande volume, uma obra de 130 mil metros quadrados. Então, era uma obra muito grande. Era um start da empresa, né? Era a virada de chave da empresa. E eu tinha acabado de sair da prefeitura porque tinha saído um habite de um hotel que a gente também estava fazendo lá em Guarulhos. Sim. Então, pô, eu estava num momento meu de felicidade extrema, né? Falei, pô, missão cumprida, né? Voltando para essa obra, chego lá, eu vejo televisão, eu vejo prefeitura, eu vejo CREA, não sei o quê. O que aconteceu? A gente tinha um muro, a água pluvial passava dentro do terreno. Era uma tubulação muito antiga, então, e na cidade misturava-se muito água de esgoto, água pluvial, então era meio bagunçado as coisas lá, né? E não tem o que você fazer. E foi feita uma doação, né? Porque você tinha que doar aquela área, porque era um declive, então tinha que passar para ligar tudo que vinha do bairro, descer e tinha que passar. Em algum momento aquilo ali estourou, lá embaixo da terra, com 6, 7 metros, a gente nunca conseguiu entender, Entendeu o que aconteceu? Mas ali pegou alguma coisa que travou aquilo ali e estourou. E a gente não conseguia ver, estava na terra, lá embaixo. Eu tinha acabado de entregar um dos empreendimentos e estava com uma assembleia marcada do outro. E de repente, aquilo ali pegou uma semana de chuva, aquele muro desceu. Eu acho que foi... Meu chefe fala que eu sentei na calçada e não sabia o que fazer. Eu acho que a primeira vez na minha vida que eu fiquei ali, não vou dizer que eu sentei na calçada, mas ali eu demorei um pouco para entender o que estava acontecendo. Então, assim, até a própria tomar a decisão, assim, o choque veio muito porque o muro caiu em cima de carro, não machucou ninguém. Mas, assim, mudou muito até a minha cabeça em relação a entender o que as coisas, como a gente tem que ter muita preocupação e não escutar só ter várias opiniões sobre... Eu acabei escutando muito uma opinião única de uma única pessoa e acabei tomando uma decisão baseada... Era muito mais experiente que eu. Sim. Tudo, mas eu acabei... Então, assim, eu cometi esse erro, tomei essa decisão errada e esse muro veio, o seguro pagou, a gente repôs, fez... Hoje lá, se cai uma bomba atômica, não cai ali aquele muro que eu refiz, porque foi um negócio absurdo. Foi muito bem feito. Perfil, tirante, né? Mas assim, ali foi um momento da minha vida que eu demorei ali acho que 1 hora para tomar qualquer atitude. Eu sempre fui uma pessoa muito, como eu falei, assim, eu não fico em cima do muro. Então, sempre errado ou certo, eu tomo uma decisão. Acho que foi a única 1 hora da minha vida que eu não sabia o que fazer. É que você veio num momento extremamente de felicidade e de repente você pegou um susto ali. Então ali você fica... Aquilo foi acho que um dos maiores choques que eu tomei na minha vida ali. Primeiro que assim, quando você olha, né, o que aconteceu, você fala, o que eu fiz? Né? Onde será que eu machuquei alguém? A coisa vai acalmando, você vai entendendo, vai passando, você vê que é só um dano material, todo mundo acalma, todo mundo entende.
vamos trabalhar, plano de ação, as coisas acontecem. Mesmo assim, a obra era para entregar em abril. Com tudo isso que aconteceu, eu entreguei ela em maio. Eu trazei um mês. Um mês. Mesmo com tudo. E eu lembro até hoje que o diretor da incorporadora, ele não acreditou em mim. Ele foi lá ver comigo. Quando ele viu, ele falou, cara, você conseguiu. Consegui. Falei que eu consegui. Mas trabalhamos sábado, trabalhamos domingo. Foi árduo, né? Foi árduo. Então ali foi um momento aí diferente. Que são essas histórias que a gente carrega pro resto da vida da gente. Com certeza, é isso mesmo. E aqui a gente está partindo para o final, então eu queria deixar aberto aí para você um comentário final. Se faltou alguma coisa, se quiser complementar, fica à vontade. Não, eu acho que assim, eu agradeço novamente pelo convite. É bacana participar dessa, porque a gente fica muito naquele nosso mundo de reunião, de briga, de não sei o quê, de projeto. Então, assim, é uma coisa hoje... Deu uma oxigenada. Eu há pouco tempo atrás dei uma palestra lá no CREA. Então, assim, são algumas coisas novas que a gente não está tão acostumado, não é no nosso dia a dia, né? Dessa questão. A gente que é engenheiro técnico, a gente é muito... Aquela coisa meio muito amarrada dentro de obra, né? Sim. Aquela coisa. Então, assim, é bacana de participar. Bacana vocês terem esse canal, porque legal. No final a gente, nós, né, vivemos nesse nosso mundo, se ninguém chama a gente para fora, a gente acaba ficando só lá dentro, entendeu? Exatamente. Porque é isso, a gente vive muito essa questão porque a gente, no final a gente fala assim, mas eu não sou eu que vendo, não sou eu que não sei o que, meu negócio é só fazer. Não, mas a gente tem muita coisa bacana para falar, para contribuir. Tem muita história, né, de coisa e passar um pouco disso que nós conversamos para outras pessoas. Eu acho que assim é aquilo lá, né, o que eu aprendi, o que eu entendi, o que eu faço de gestão. Não sei se eu estou certo, se eu estou errado, mas é o que eu aprendi a minha vida inteira a fazer. Tem dado certo. E é propósito de vida também, né? Poder repassar o que a gente aprende, né? Isso é um legado mesmo, porque no final, assim, é isso que fica, né? Sim, com certeza. Nós que somos engenheiros, tem alguma coisa, assim, ela é bem bacana no seguinte, né? Eu pego meu filho, às vezes, no carro, puta, eu fiz esse prédio, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Então, a gente deixa algumas marcas no planeta, né? Sim, nós que somos... quando você entende isso, demora até um pouco para entender, né? Que não é só trabalho, né? Também... você tem um filho que fica ali. Isso, E você um dia vai embora, teu filho vai ficar. Então, assim, eu tenho muita felicidade de... Todos os bairros que eu ando de São Paulo, em alguma coisa tem um filho. Então, é gratificante você ter deixar um pouco da tua história ali. Sim. E você poder contar um pouco dessa tua história... o teu filho, para um pai, para uma mãe, para um amigo. Então, assim, é uma profissão muito gratificante. Com certeza, é legal mesmo. Isso. Eu tenho esse propósito também, tá certinho. É isso aí. Mas é isso aí. Gente, então nós vamos finalizar aqui. Foi um bate-papo muito legal. Eu aprendi demais aqui com o Rogério. Me diverti também. E eu espero que vocês gostem, porque realmente o tema, a gente saiu um pouco fora em alguns assuntos, mas tenho certeza que vai contribuir de alguma forma para você, para sua obra aí e para a formação dos profissionais que vem aí. Obrigado, viu, Rogério? Obrigado, viu? Um abração. Até mais. Tchau, tchau.